Sim, sim, alô, alô. É Paulinho Boa Pessoa chegando aqui nesse canal que é o canal agora do Mistério da Meia-Noite. Aqui nesse canal específico você vai ouvir as histórias mais extraordinárias desse mundo. As histórias sobrenaturais. Você não perde por esperar. Essa de hoje é uma história belíssima que eu recebi da senhora Angélica. Uma história muito bem narrada por ela, muito bem contada por ela e que tem muito de sobrenatural. Então, eu digo para você, prepare o seu coração aí, porque as coisas que eu vou contar a partir de agora são fortes. Mas antes de eu começar a narrativa, eu quero fazer um pedido muito especial para você. Queria que você se inscrevesse no canal, isso para mim é muito importante. Se inscrevesse, acionasse o sininho para que sempre que chegar uma história nova aqui, você seja a primeira pessoa a ser comunicada. Isso é muito importante. E quero te pedir mais, seja membro do nosso canal. O YouTube, ele propala o seguinte, que quando um canal tem membros, é sinal de que esse canal é forte, que o seu apresentador, o seu criador de conteúdo, tem credibilidade junto ao público. E isso é fundamental para mim. Então, seja membro do canal. Sim, tem um custo simbólico mensal. R$ 7,90 por mês. Mas você também desiste quando quiser. Perfeito? Então, estou esperando você. Quero que você, abaixo do vídeo, opte em ser membro aqui do canal. Sabe outra coisa que eu queria pedir que você fizesse? Algumas pessoas falam assim, puxa, eu quando vou ouvir a história, entram as propagandas do YouTube, que na verdade são necessárias, obviamente, mas eu quero te dar uma opção. Existe o YouTube Premium, e eu gostaria que você optasse por ser um YouTube Premium. Tem sim um pequeno custo junto ao YouTube, mas aí você pode ouvir qualquer canal, qualquer história, ver qualquer vídeo sem ter nenhum comercial. Mas quando você fizer a opção de ser YouTube Premium, diga que você está fazendo pelo nosso canal. Isso dá força também para o nosso canal. Perfeito? Posso contar com você? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque essa história extraordinária, aqui do canal Mistérios da Meia-Noite, acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, naquela sexta-feira, o céu de Curitiba estava cinzento, como quase sempre acontece quando chega assim o mês de agosto, e principalmente quando o inverno vai atingindo o seu clímax. Eu já estava acostumada com os aeroportos do Brasil, porque eu conheço praticamente todos os aeroportos, o de Congonhas, o de Petrolina, o de Manaus, o de Ribeirão Preto, o de Uberlândia, esses de cidades assim que não são capitais. Olha, eu viajo muito porque eu sou representante comercial, sabe? Mas apesar disso tudo, eu conhecia, por exemplo, o aeroporto também de Porto Alegre, e mesmo assim, a cada novo embarque, sempre trazia aquela pontinha de cansaço misturada com uma certa ansiedade. Eu sempre fiquei um pouquinho nervosa antes de embarcar. Sei lá, somado a isso tudo, tinha saudade da minha filha Karina, ou uma gatinha de 12 anos. Sempre isso pesava muito no coração.
Ainda mais quando a viagem durava mais do que um final de semana e ia ser justamente este caso. E para ser honesta, a única coisa que me aliviava era saber que o Rodrigo, o meu marido, sempre dava conta do recado de tudo por aqui. Rodrigo é companheiro, atencioso, um tipo de homem raro, para ser honesto, hoje em dia. Naquele dia, eu estava então, portanto, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O som dos alto-falantes ecoava com chamadas constantes de embarques, voos em conexão, voos em atrasos, tudo isso. Meu destino era a capital dos baianos. Eu amo voar para Salvador. Olha, mesmo a trabalho, era o meu caso, mesmo a trabalho, eu adorava estar em Salvador. Bem diferente de Curitiba. Você vê que o Brasil é um país cheio de contraste, né? Curitiba sempre aquele friozinho na chegada. E Salvador parece que respira com você um ar quente. É bem diferente. Eu estava indo para lá. Um cliente antigo, exigente, mas que sempre me tratava com muito respeito. E como de costume, eu viajava sozinha. Viagens a trabalho, afinal, nunca vem com espaço para acompanhantes. Era tudo bancado pela empresa, então tinha que ser assim. Já na sala de embarque, com o meu café morno numa das mãos e a mala de rodinhas na outra, eu ouvi o chamado para o meu voo. Senhoras e senhores do voo 2367 com destino a Salvador, por favor, dirijam-se ao portão 8 para início do embarque. Suspirei fundo, me levantei da poltrona de couro desgastado e segui para o portão. Foi exatamente na fila do embarque, a poucos do Finger, que eu vi uma cena que me chamou demais a atenção e eu parei por instantes como se o tempo tivesse dado uma trégua na correria. Aquele menino. Sim, um menino que devia ter no máximo 4, 5 anos. Ele usava um uniforme completo de comandante de aeronave. Perfeito, o uniforme perfeito. Daqueles azuis escuros com faixas douradas nos ombros e o boné. O boné também de comandante. Ele tinha uma gravatinha presa, os sapatos pretos engraxados e uma expressão tão séria quanto também encantadora. O detalhe é que o uniforme parecia feito sob medida para ele, bem alinhado no corpo pequeno, como se tivesse sido feito especialmente para aquele garotinho. Ele estava acompanhado dos pais, um casal simpático, simples. A gente via que era gente simples, que se revezava entre conter o entusiasmo do filho e sorrir um para o outro, visivelmente encantados com a empolgação do menino. Era até bonito de ver. E eu percebi que o casal também estava um pouquinho assim nervoso. O garotinho, com os olhos acesos como faróis de pista, ficava se esticando na pontinha dos pés, tentando ver além da fila. Ele falava baixinho, mas gesticulava com as mãozinhas como se estivesse instruindo um copiloto invisível. Estava completamente imerso na brincadeira, ou melhor, no que para ele era uma missão real de voo. Eu fiquei assim admirado olhando aquilo tudo. E foi aí que eu escutei o pai, com um sorriso no rosto e a mão apoiada nas costas do menino, dizer: "Calma, calma, pilotinho, calma. Nós já vamos entrar no seu avião, pilotinho. Espera só mais um pouquinho, a fila já está andando." Aquilo me fez sorrir. Eu dei uma risada, eu não resisti. E eu me aproximei um pouco assim da mãe do garoto, que aparentava ter uns 30 e poucos anos. Ela usava um vestido leve, estampado com flores pequenas, e segurava uma mochilinha azul marinho meio estufada. Nossa,
Eu comentei olhando para o menino. Ele gosta tanto de avião assim, Eu falei para a mãe, né? Eu tô aqui maravilhada vendo. A mulher virou-se para mim com uma simpatia imediata, como se a minha pergunta tivesse aberto uma torneira de carinho e de histórias. E ela disse: olha, eu nem te conto. Respondeu ela rindo baixinho. Esse menino, ele tem loucura por avião. Ele é apaixonado mesmo. Tá vendo essa mochila aqui na minha mão? Tá lotada de aviõezinhos. São todos aviõezinhos dele, aviõezinhos, lógico, de brinquedo. Ela falou aquilo com um tipo de orgulho que só mãe sabe sentir. Eu acreditei que ali estava cheio de aviõezinhos, até sem precisar olhar. Mas mesmo assim, o meu olhar escapou até a mochila. E juro por tudo, algo me arrepiou quando meus olhos pousaram ali. A mochila parecia vibrar, me deu essa sensação. Não no sentido literal, claro, mas havia algo ali. Um peso diferente no ar, um cheiro doce misturado com um aroma de plástico novo. Um friozinho subiu pelas minhas costas. Não era medo, ainda não. Era só aquela intuição que às vezes me acompanha desde menina. Aquela sensação de que algo não estava exatamente como parecia. Eu não sei. Aquilo tudo começou a ganhar para mim um ar de mistério. Mas eu sorri. Educadamente eu sorri. O menininho olhou para mim e me lançou um cumprimento militar com a mão direita, levantando-se até a testa, igualzinho acontece nos filmes. Seus olhos brilharam como duas luzes de pista noturna. Impressionante. Foi nesse momento que tudo começou. Ainda me lembro exatamente da sensação quando nós chegamos à porta do avião. O cheiro da aeronave, a brisa do ar-condicionado, misturado com a excitação que pairava no ambiente, tudo parecia comum, como em tantas outras viagens minhas. Até aquele momento, tudo igual. Mas ali estava ela, uma comissária de bordo jovem, sorridente, com aquele uniforme elegante, o batom impecável, recebendo cada passageiro com boa viagem, obrigado por ter escolhido a nossa companhia. Gentil, muito gentil a aeromoça, a comissária de bordo. Tinha uma expressão treinada, a gente via que, lógico, aquilo é treinado, mas passava sinceridade. E foi aí que o pilotinho, o garotinho, com o pai, o pilotinho como o pai, inclusive, carinhosamente o chamava, ele parou ali. O pilotinho resolveu parar ali junto da comissária de bordo. Os pais tentavam incentivá-lo a seguir, a entrar no avião com eles, mas ele ficou firme, ali, de pé, bem ao lado da comissária. E apertava assim com as mãozinhas pequenas a aba do boné de comandante. E aí começou a olhar para os passageiros com uma postura quase profissional. Os olhinhos sérios, como se realmente soubesse o que ele estava fazendo. O pai insistiu mais uma vez: vamos, pilotinho, vamos, filho. Tá na hora da gente entrar e se sentar. Mas o menino franziu assim o senho, ameaçou até chorar e se agarrou ao uniforme da comissária como quem defende o próprio posto de trabalho. Foi quando a comissária, com um sorriso encantador, ela se abaixou um pouquinho e disse: pode deixar ele aqui comigo, ele é uma graça, tá tudo bem, pode deixar. Eu era próxima da fila, já com meu cartão de embarque na mão. Eu sorri para a comissária, mas antes que eu pudesse pisar na aeronave, o menino, o pilotinho, virou-se para mim, olhou bem nos meus olhos e com a voz doce, mas firme, como a de um profissional, falou: boa viagem, moça, e obrigado por ter escolhido nossa companhia. Gente, eu achei isso lindo. Juro por tudo, por um momento eu achei que meu coração fosse derreter. Eu fiquei estática. Eu sorri, surpresa, encantada, quase sem reação.
Será que ele costumava fazer isso sempre? Eu pensei comigo, né? Ou será que ele é mesmo parte dessa companhia de algum jeito que a gente ainda não entende? De repente, sei lá, né? Marketing. Vai que a companhia contratou um garoto para sensibilizar ainda mais os passageiros. Tudo isso passou pela minha cabeça. Mas eu segui o meu caminho pelo corredor com os olhos ainda grudados àquela cena. A mãe do garoto se sentou logo nos primeiros assentos da cabine econômica. O pai permaneceu de pé do lado do filho, que seguia firme ao lado da comissária, cumprimentando cada passageiro como se aquele fosse o seu avião, o avião dele, ele no comando. E não havia uma única pessoa que não sorrisse, que não soltasse um comentário encantado ou um olhar de admiração. Era como se aquele menino iluminasse a entrada da aeronave, uma espécie de pequeno farol de inocência e alegria em meio à pressa de uma viagem. Mal acreditei quando eu me sentei e percebi que o meu assento era bem ao lado dos pais do pilotinho. Eu sorri satisfeita com a coincidência. Ou talvez não fosse bem coincidência. Talvez fosse um presente do destino, dessas sincronicidade que não se pode explicar. A mãe, visivelmente orgulhosa, puxou conversa comigo. Você acredita que ele é assim desde bebê? Se vê um avião no céu, já aponta e grita: "Mãe, meu avião, mãe! Meu avião, mãe!" Sabe, ele tem um amor de verdade pelos tais dos aviões. Enquanto ela falava, ela abriu a mochila que carregava e mostrou o conteúdo. Dezenas de aviõezinhos, pequenos, médios, grandes, de plástico, de metal, alguns com as asas gastas, outros novinhos, mas todos diferentes, com nomes de companhia pintadas nas laterais, cores variadas. Estava num pequeno andar. De novo esse pedacinho. Havia até um pequeno hangar portátil, um universo de sonhos em miniatura. Nossa! Quantos aviõezinhos, tudo dele, né? Aí a mãe empolgada falou: "Esse aqui, ó, é o preferido dele", disse apontando um modelo prateado com detalhe em azul. Ele chama de Comandante Estrelinha e dorme até com esse avião, sabe? Com esse aqui ele dorme. Eu sorri, peguei o brinquedo das minhas mãos com cuidado, porque, honestamente, aquilo me tocava de um jeito que eu não sabia explicar. Aí eu me lembrei da minha filha, me lembrei da Karina, da idade que ela tinha, uma paixão inexplicável por coisas específicas. Ela gostava, por exemplo, de unicórnios. Coisa da cabeça de criança, né? Mas aquele garotinho, aquele menino, o tal do pilotinho, era diferente. E aí a mãe me contou mais. Hoje ele fez 5 anos. Há 2 dias atrás, aliás, contou a mãe, ajeitando a alça do vestido no ombro. E esse voo é o presente de aniversário. A gente escolheu vir até Salvador porque era o que dava para pagar. Vamos passar só o sábado lá. E domingo de manhã a gente volta. É só para ele mesmo realizar o sonho de voar. Naquele momento, eu senti assim uma pontada funda no peito. Um misto de emoção, compaixão e gratidão. Eu quis até chorar, confesso. Que gesto lindo. Que amor, né? Que uma mãe tem por um filho, um pai tem por um filho. Que amor imenso. Bom, eu sou meio besta. Eu sempre fui muito sensível, sempre fui. E talvez por isso aquela cena, aquele pequeno detalhe de amor de pai e de mãe, tenha me tocado de maneira tão profunda. Eles não iam para Salvador a passeio. Eu comecei a entender. Eles não estavam indo para Salvador assim a passeio e nem a trabalho, nem para encontrar ninguém. Eles iam para Salvador
para fazer o voo. O passeio era o voo, pelo sonho de um menino de 5 anos que se achava comandante de verdade, e era o presente de aniversário do menino. A mãe até me contou, você acredita que nem fizemos festinha para ele? Ele trocou tudo, porque se a gente fizesse a festa não tinha dinheiro para voar. Ele trocou tudo pelo voo. Enquanto eu me perdia nesses pensamentos e era tocada por aquela emoção, o último passageiro entrou e eu vi o pai do pilotinho pegar o filho pela mão com jeitinho. Ele se despediu da comissária com um aceno digno de um oficial de verdade e veio todo compenetrado, andando entre as fileiras até o assento. Quando se sentou, o brilho nos olhos dele eram como luz refletida na água, sabe? Uma emoção pura e cristalina. O avião começou a taxiar. Aquele movimento leve, meio balançando, que sempre precede a corrida pela pista. E foi aí que ele começou a sua narração de voo. Pera, mamãe... Ele falando com os pais e eu observando. Pera, mamãe... Pera, papai... Ainda não está voando, ainda não está voando. Primeiro nós vamos correr no chão. E depois... Aí eu puxo o manche para subir. Fica calma, mamãe. Fica calma que eu sei a hora. eu olhando aquilo, eu fiquei assim, passada, sabe? Ele falava com uma convicção, gesticulando, como se estivesse mesmo no comando de um Boeing 737. E entre uma frase e outra, me lançava olhares cúmplices, como se quisesse me incluir naquela brincadeira, porque ele viu que eu estava prestando atenção. Então ele me olhava assim, tipo, você tá nessa comigo. Mas eu estava mesmo, fascinada, hipnotizada. E por algum motivo que eu não sei explicar, eu comecei a sentir que havia algo mais ali, sabe? Algo além da beleza da cena. Um detalhe invisível, uma presença. Mas isso eu só fui realmente perceber depois. O avião decolou. Aquele frio na barriga. E ele agiu com naturalidade. Eu vi que os pais, a mãe, o pai, ficaram nervosos. Ele não. Aí quando o avião estabilizou no chamado voo de cruzeiro, aquele ponto em que as turbinas roncam de maneira constante e o horizonte parece finalmente se aquietar, eu olhei pela janelinha e pude, inclusive, pela janelinha, ver as nuvens abaixo, que pareciam algodão doce. E o sol, em algum lugar distante, tingia o céu de dourado. Eu olhei para o pilotinho, que agora eu já sabia se chamava Henrique. A mãe me havia dito, Henrique. Olhei para o Henrique, para o pilotinho, mas para mim ele continuava sendo o pilotinho. Ele estava vidrado, colado à janelinha, com as mãozinhas apertando a borda da poltrona, como se ele mesmo estivesse comandando o avião com pensamento. Eu me virei assim um pouco e perguntei com a voz mansa, tá gostando do voo, pilotinho? Ele me olhou com um brilho nos olhos que eu nunca vou esquecer. Aquele brilho que só tem quem está vivendo um sonho de verdade. E ele respondeu, muito, muito mesmo. Mas eu queria saber como é lá na frente, lá dentro, onde o comandante fica, onde tem o manche de verdade. E ele me falando assim, me ocorreu aquela ideia. Eu sabia que era possível. Em alguns voos eu já tinha visto acontecer. Então eu me levantei com calma, falei que eu ia ao banheiro, mas na verdade eu não ia ao banheiro, eu tinha outro plano. Eu caminhei com passos lentos pelo corredor da aeronave até que eu encontrei a comissária que nos recebera no embarque. Ela me reconheceu com um sorriso. Eu disse para ela, com licença, será que eu posso pedir um favor muito especial para você? Eu perguntei com a voz baixa, me inclinando um pouco
para não ser ouvida pelos demais passageiros. Ela arqueou as sobrancelhas com curiosidade e eu continuei. Sabe aquele garotinho que ficou com você na entrada do avião? O Henrique? Eu sorri até para dizer isso. Ele é completamente apaixonado por aviação. E hoje, bem, é até presente de aniversário para ele. Você acredita que ele fez aniversário? A mãe dele me disse há 2 dias. O presente dele é esse voo. E não teria como você conseguir ele visitar a cabine? Só um minutinho. É sonho dele. A comissária me olhou por alguns segundos. Eu senti que ela captou a intenção, o carinho com o qual eu havia colocado aquele pedido. E então ela assentiu levemente. Espera um instante, eu vou falar com o comandante, tá? Meu coração disparou. Voltei para o assento com a expectativa de uma criança. Eu parecia agora a menina. Eu estava parecendo o colega mesmo do pilotinho. Eu estava à espera do milagre acontecer. Alguns minutos depois, ela retornou com um sorriso ainda maior no rosto. Ela se abaixou diante do pilotinho que ainda olhava pela janela e disse com a voz mais doce do mundo: Henrique, o comandante autorizou a sua visita à cabine. Você quer ir conhecer onde o avião é comandado? O menino se virou tão rápido que ele quase derrubou o boné. Os olhinhos brilharam como nunca. Um sorriso largo e iluminado brotou em seu rostinho. Sério? Eu posso ir lá mesmo? Pode sim, comandante Henrique, respondeu a comissária, entrando na brincadeira também e piscando para ele. Eu vi a piscada. Ele se levantou em um salto, olhou para os pais e disse com naturalidade impressionante: Mamãe, papai, eu vou lá na cabine com a moça, eu já volto. Os pais assentiram, sorrindo. Eu ainda ofereci de maneira gentil: se quiserem ir junto, eu posso trocar de lugar com vocês, porque eu estava do lado do corredor. Mas por algum motivo, que eu não sei explicar, talvez cansaço, acho que timidez, talvez confiança, os pais disseram que não era necessário. E como eu já estava de pé ali no corredor, eu fui, acompanhando o pilotinho em direção à cabine. Era como se tudo estivesse escrito para ser exatamente assim. Chegando à porta reforçada da cabine, a comissária tocou levemente em um botão, houve um bip e um clique metálico, e a porta se abriu. E foi ali que eu vi o encanto transbordar dos olhos do Henrique. A cabine do Boeing era impressionante mesmo para mim. Uma adulta, já calejada de tantas viagens. Mas para ele, era como entrar em uma catedral sagrada. Um templo para ele feito de botões, mostradores, telas, luzes piscando suavemente. Ele entrou devagarinho, como quem pisa num lugar sagrado. Os 2 pilotos sorriram simpáticos e o comandante até brincou: Se cuida, primeiro oficial. Tem alguém querendo o seu cargo, ó. Olha que eu tenho um novo copiloto aqui, hein? O Henrique se aproximou do painel e seus olhos se arregalaram. Mas não de espanto. Era reconhecimento, sim, era reconhecimento. Ele sabia o que estava fazendo, ele sabia o que estava vendo. E aí ele impressionou, falando até com expressão em inglês. Eu fiquei impressionada quando o Henrique falou: ali é o Primary Flight Display, né? Disse ele apontando com um dedinho para uma das telas que mostrava altitude, velocidade, direção da aeronave. Aí ele não parou, não. Esse é o Navigation Display, mostra o mapa, o caminho do avião. Aquele é o MCP, Mod Control Panel, que controla o piloto automático, ó. Ali é o transponder. Esse é auto brake e o flap lever. Eu fiquei sem reação. Os 2 pilotos, comandante e copiloto, se entreolharam.
A comissária ao meu lado arregalou os olhos. Ninguém esperava aquilo. Não daquele garotinho de 5 anos recém-completados. O comandante até perguntou rindo: "Você tem simulador em casa, ô Henrique?" E o Henrique respondeu com toda naturalidade: "Eu tenho um brinquedo, mas está tudo escrito. E eu já sei, eu já li sobre tudo. Eu sei tudo de um avião." Aí ele apontava, ele não tocava assim os comandos com respeito. Ele tinha respeito por aquilo. Não apertava nada, ele só apontava, como se estivesse reencontrando algo familiar e não vendo aquilo pela primeira vez. Sua mãozinha passou pelo manche, pela manete do motor, pelo altímetro, pelo tal do Automatic Direction e até pelo painel, onde ficam os comandos de combustível, iluminação, ar-condicionado. Naquele instante, eu não sabia mais se eu estava no avião ou dentro de um sonho. Gente, parecia um sonho para mim. Eu não estou exagerando, porque tudo aconteceu exatamente assim. E foi exatamente aí que eu senti uma coisa estranha, sabe? Um arrepio assim na nuca, algo no ar, como se uma presença antiga tivesse entrado junto conosco ali. Algo que eu ainda não sei nomear. Mas naquele momento, eu só podia sentir fascínio, porque o pilotinho parecia pertencer àquele lugar. E eu, que achava que estava dando um presente para ele, mal sabia o que estava prestes a descobrir. Eu observava tudo em silêncio, respeitando o fascínio dele, mas também prestando atenção na reação dos pilotos. O comandante sorria, divertido. O copiloto, por outro lado, tinha uma expressão um pouco mais séria, embora gentil. Ele olhava o radar do painel central com atenção, como quem buscava antecipar o próximo passo da viagem, função de copiloto. Foi então que, discretamente, a comissária que nos acompanhava se inclinou um pouco e falou baixinho: "Henrique, agora vamos voltar para o seu assento, tá bem? Seus pais estão esperando." Só que o Henrique estava tão concentrado, o pilotinho estava tão concentrado que ele não respondeu. Seus olhos estavam grudados nas luzes, nas alavancas, nas telas. Ele parecia ouvir, mas não escutar, como quem estava longe dali, mergulhado num outro mundo. Então a comissária repetiu, agora colocando suavemente a mão no ombro do pilotinho: "Pilotinho, vamos lá? Tá na hora." Mas antes que ele se mexesse, o copiloto disse em voz baixa para o comandante, quase num sussurro técnico e sem a intenção de que nós, ou o menino, ouvíssemos: "Comandante tem cumulonimbus em profusão à frente. Altitude FL 360. Vai sacudir." O comandante fez um leve aceno com a cabeça, começando a preparar um procedimento para uma turbulência. Mas antes que qualquer um deles pudesse dar mais detalhes, e nessa hora Henrique virou-se imediatamente, como se tivesse escutado aquilo de longe com clareza total, olhou sério para o comandante, para o copiloto e depois para a comissária e falou: agora a gente precisa se sentar e colocar o cinto. Vem turbulência por aí." A voz dele mudou. Ainda era doce, mas havia uma seriedade ali que me arrepiou. Um tom técnico, maduro, como de um profissional. Era como se ele soubesse, como se já tivesse passado por isso antes, muito antes. Meu corpo inteiro se arrepiou. Senti um friozinho subir pela minha espinha, daqueles que não dá para explicar. Olhei para o comandante, que claramente também se surpreendeu com a precisão da fala. O copiloto apenas franziu o senho com um meio sorriso, como quem pensa: como é que ele escutou isso? Será que ele escutou eu falar para o comandante? Ele entendeu o que eu falei? A comissária, tentando manter um tom lúdico da situação, apenas assentiu, ainda sorrindo. "É isso mesmo, comandante Henrique. Vamos nos sentar então?" O menino deu
Um último olhar para o painel, um olhar quase emocionado, como quem se despede de um velho amigo, e aí caminhou com a comissária até o corredor e eu fui junto, quieta. Ninguém disse mais nada. O silêncio entre nós foi preenchido pelo leve som dos motores e pelo murmúrio abafado da cabine. Enquanto voltávamos aos nossos lugares, eu senti meu coração bater mais rápido. E de novo digo, não era medo, era uma inquietação, uma sensação de que eu havia visto algo extraordinário, mas extraordinário demais para a idade de um menino de 5 anos. Ele se sentou calmamente entre os pais, colocou o cinto dele sozinho, puxou a fivela com firmeza e olhou para a janela. Eu me sentei em seguida e fiquei apenas olhando para ele. Ele sabia. Aquele menino sabia, ele sabia demais. E ali, a 11.000 metros de altura, eu tive a certeza. Alguma coisa naquela criança não era comum. O avião seguia firme, cruzando o céu com a elegância de um grande pássaro de metal. Lá fora, nuvens densas e sombreadas já se formavam como torres. Os tais cumulonimbus que o copiloto havia mencionado estavam chegando. Na verdade, já haviam chegado. Eu olhava pela janelinha e sentia o clima mudar. O sol se escondia devagar, o céu escurecia. E mesmo sem ter experiência técnica, eu sabia, estava vindo coisa por aí. De repente, o avião deu o primeiro solavanco, uma sacudida curta, quase tímida, na verdade, daquelas que fazem os copinhos de plástico balançarem sobre as mesinhas. Alguns passageiros olharam ao redor. Uma mulher no banco ao lado apertou os braços da cadeira. A criança da fileira de trás largou o tablet e ficou de olhos arregalados. Foi então que o Henrique, o nosso pilotinho, sentado calmamente entre os pais, falou com naturalidade de quem dá instrução habitual. Podem ficar tranquilos, é só uma turbulência leve, já vai passar. O avião é seguro e está seguro. Disse isso em voz alta, o suficiente para que todos ali à sua volta escutassem. E não disse brincando. Disse com uma autoridade serena, como se tivesse décadas de cabine, como se tivesse feito aquilo 1000 vezes. Alguns passageiros próximos sorriram com aquele riso nervoso típico de quem está prestes a se desesperar, mas é salvo por uma frase boba. Um senhor de óculos redondos, sentados a uma fileira à frente, virou-se e falou: "Olha só, temos um comandante mirim aqui a bordo." "Obrigado, viu, comandante?" Uma moça mais jovem riu aliviada. Se ele está dizendo que vai passar logo, então eu acredito." E foi incrível, porque por alguma razão que eu não sei explicar, as pessoas acreditaram mesmo naquele garoto. Era como se aquele menino pequeno do boné de comandante e cinto apertado tivesse sido capaz de transmitir segurança real, o tipo de confiança que nem sempre vem dos adultos. De onde eu estava, eu não conseguia tirar os olhos dele. Não era só o que ele falava, era um modo, sabe? A forma como ele dizia, sem hesitação, sem dúvida, como se ele soubesse mais do que qualquer outro passageiro ali. O avião balançou mesmo, e balançou de novo, e agora mais forte. Um tremor lateral fez algumas pessoas murmurarem: "Ai!" Sabe aquela coisa do uníssono? "Ai!" A luz de apertar o cinto se acendeu e o som da campainha se espalhou pela cabine e logo em seguida veio um anúncio padrão na voz do comandante: "Senhores passageiros, por gentileza, permaneçam sentados com os cintos afivelados. Estamos enfrentando uma breve turbulência. Agradecemos a compreensão." Mas a verdade é que Henrique já tinha dito isso antes. Ele já havia avisado, ele já havia previsto, ele sabia. E não parecia assustado, e nem um pouco assustado. E eu, ali do lado, sentia o meu peito apertado, não de medo da turbulência, porque eu já tinha passado por turbulência bem pior que aquela, mas
o peito apertado por um tipo diferente de emoção. Um admirado encantamento, talvez. Um misto de espanto e ternura. Henrique olhava pela janela sereno, como se assistisse à dança das nuvens com os olhos experientes. Como se ele próprio já tivesse pilotado aquilo tudo em outras vidas, talvez. Em outras vidas, talvez. A comissária passou apressada pelo corredor, conferindo os cintos. Quando passou por nós, olhou para o Henrique e sorriu com cumplicidade, como quem diz: "Você é mesmo especial." Eu apenas encostei a cabeça no encosto da poltrona, virei o rosto levemente para observar aquele menino e pensei: o que há dentro dessa cabecinha, ou melhor, o que há dentro desse coração que reconhece cabines, painéis, instrumentos e até turbulências, como se tudo fizesse parte da sua natureza, da sua rotina. Não era normal, mas era lindo. Era um mistério em forma de menino. E eu estava testemunhando tudo isso de perto. A voz do comandante ecoou pela cabine: "Tripulação, preparar para pouso." O aviso acendeu e com ele aquele frio da barriga voltou. Mas foi só por um segundo. O menino ao meu lado, o pilotinho, o Henrique, se virou com um sorriso vitorioso e falou para os pais: "Tá vendo? Eu disse que não tinha perigo nenhum, pai. Não falei, mamãe? Não tem perigo nenhum, avião é muito seguro." Eu olhei para os pais dele, a Giovana, o Fernando. Eu agora sabia os nomes deles. Os dois ainda estavam pálidos, com os dedos apertados no apoio do braço. E foi só nesse momento que eu entendi. Era o primeiro voo daqueles pais. O primeiro voo deles também. Aquele casal simples, que claramente tinha vencido o medo de voar só para realizar o sonho do filho. E que presente eles deram para aquele menino. Uma viagem para Salvador em pleno aniversário de 5 anos do pequeno Henrique. Naquele instante, meu coração ficou pequeno e apertado. Tive pena, porque eu sabia que Salvador era uma cidade linda demais para ser vivida só num sábado, gente. Já era sexta-feira, caminhando já para a noite. Eles passariam lá o sábado e já voltariam no domingo pela manhã, logo cedinho, mal aproveitando o dia. Não daria para aproveitar, ainda mais com essa coisa de ir para o aeroporto. Não tinha jeito de aproveitar o domingo. Eu já tinha feito amizade com eles durante todo o voo. E agora eu sentia como se nós nos conhecêssemos há tantos anos. Então eu peguei o telefone da Giovana e passei o meu para ela. Era um gesto simples, mas eu sentia que eu podia fazer algo por eles. E eu podia mesmo. O pouso foi tranquilo e suave, quase poético. Descemos do avião, nos despedimos ali mesmo, na pista, enquanto o cheiro de maresia parecia já nos dar as boas-vindas a Salvador. Giovana me abraçou apertada, emocionada. E Fernando me agradeceu mais de uma vez pela companhia durante o voo. E o Henrique? O Henrique me abraçou e falou: "Quando eu for piloto, você vai ser a primeira pessoa que eu vou convidar para voar comigo." Eu sorri, tocada por aquela doçura. Ele já era piloto no coração. Só faltava crescer um pouquinho. Mas já era piloto no coração. Assim que eu cheguei ao hotel, um dos mais conhecidos de Salvador, onde eu sempre me hospedava quando a empresa para a qual eu trabalhava me enviava a trabalho para lá, eu fui direto na recepção. Conversei com o gerente, que já me conhecia de outras vindas, e aí eu expliquei para ele: "Olha, eu queria dar de presente para uma família, um casal e uma criança, uma diária. O que você pode fazer por mim? Dessa vez não vai ser a empresa que vai pagar, tá? Vai ser no meu cartão." Aí o gerente deu um desconto
e disse que não cobraria a criança. Eu disse que o menino estava fazendo 5 anos. Acertamos. Pelo menos uma diária a mais. Eles ficariam o domingo. Com isso, eles teriam condição de voltar para Curitiba só na segunda-feira. Era o presente que eu podia dar. Era o presente que eu podia dar. Então eu liguei para Giovana e falei: Giovana, o hotel já está com tudo certo para vocês ficarem mais um dia aqui em Salvador. Anota aí o nome do hotel. Passei para ela. É por minha conta, quer dizer, é por conta da empresa, né? Eu não queria parecer grande, não. Eu desculpei que era a empresa que estava pagando. Não era. Aquilo era particular meu. Dadas as explicações, eu disse para ela: eu quero que vocês aproveitem o domingo aqui com calma. Aqui vocês vão poder fazer as refeições. Vocês vão adorar, o hotel é maravilhoso. A Giovana ficou sem palavras. Fernando também. Henrique gritou do fundo, eu escutei: eba, mais um dia aqui em Salvador, mamãe. Na manhã de domingo, eu consegui encontrá-los. Eles chegaram lá no hotel. Ficamos em hotéis diferentes antes, mas agora juntos no mesmo hotel. Conversamos bastante. Fiquei sabendo algumas coisas da família. Mas depois eu tinha um encontro já com o cliente. Eu havia sido convidada por uma recepção que eu convidei. De novo esse pedacinho. Eu havia já sido convidada por uma recepção que o cliente daria no domingo de tarde. Então me despedi deles. Queria tanto voltar com eles, principalmente para ver o Henrique em ação de novo, falando sobre flap, altitude, cabine de comando. Mas eu só voltaria para casa na terça-feira num voo noturno. E como ele me encantava, aquele menino, com a sua leveza, a sua convicção, o brilho no olhar, parecia mesmo que ele tinha nascido para isso. Poucos dias depois, já de volta em casa, eu tive um sonho que me tirou o sono e me fez parar para pensar muito. Como foi esse sonho? Eu vou descrever para vocês. Prestem atenção. Eu sonhei que eu caminhava num deserto, sozinha. Eu sentia, inclusive, o calor escaldante nos ombros, os meus pés afundando na areia. A paisagem era de um vazio absoluto e sem fim. De repente, eu ouço assim o som de uma aeronave, de um avião que vem caindo, até que ele bate no solo e eu escutei uma explosão. Aquela aeronave que cortava o céu azul caiu bem ali, diante de mim, assim, perto de onde eu estava. Mas o impacto foi devastador. O avião se partiu em chamas. Eu corri até os destroços, ou pelo menos tentei. O calor e a fumaça me sufocavam. O fogo aos poucos se apagava. E no meio daquela destruição, eu vi corpos. As pessoas estavam todas mortas. Mas então, olhando assim por meio daquele avião caído, algo se moveu. Dos escombros, eu vi que algo estava levantando. E surgiu ele, um menino com um uniforme de comandante. Levantou-se em silêncio, bateu o pó. Assim, a cinza que havia no seu uniforme bateu aquele pó. Olhos firmes, postura ereta. E quando eu olhei direito para o menino, eu não tive dúvida. Era o Henrique. Era o pilotinho. Pilotinho, é você? E ele abriu um sorriso, como quem concordava comigo. Acordei assustada, suando, o coração acelerado, como se ainda estivesse naquele deserto. E com uma certeza estranha dentro de mim. Henrique, ele era a reencarnação de alguém que havia caído ali. Um comandante. Eu tive essa convicção dentro do coração, essa certeza, sabe? Fiquei inquieta com aquilo durante dias.
Eu tive que contar para minha família, eu contei lá no meu trabalho, algumas pessoas me levavam a sério, outras riam, outras se emocionavam, mas ninguém esqueceu. Me indicaram que eu procurasse uma senhora espírita muito respeitada, uma mulher doce, mais firme, que escutou tudo que eu narrei com atenção. Ela fez lá o trabalho dela e quando terminou, ela apenas me disse: olha, Angélica, você teve uma visão real, esse sonho que você teve foi uma visão real. Seu espírito foi levado até um lugar de memória. E esse menino, o Henrique, sim, ele já foi comandante de uma grande aeronave. E ele morreu num desses acidentes, exatamente num deserto, conforme você sonhou. Foi no deserto. Pesquisa por acidentes aéreos no deserto. Um desses, com certeza, foi o acidente em que você esteve. Meu Deus, eu saí dessa senhora espírita muito mais impressionada do que quando eu cheguei. E aí eu fui pesquisar e 3 desses acidentes me chamaram demais a atenção. Dentre eles, o voo Egyptair, voo 990, 31 de outubro de 1999. Aí eu fui pesquisar e vi que, nesse acidente, um Boeing 767 caiu no Oceano Atlântico, partindo de Nova York com destino ao Cairo. Apesar de não ter sido no deserto africano, a rota e o contexto envolveram trechos sobre regiões desérticas egípcias. Morreram nesse acidente 217 pessoas. O copiloto teria deliberadamente derrubado o avião, de acordo com as investigações americanas. Quer dizer, o copiloto, por querer, provocou o acidente. Eu pensei assim, será que o Henrique foi o comandante tentando impedir que o copiloto fizesse isso? Sei lá, a gente não tem nenhuma certeza. Mas passou isso pela minha cabeça e eu estou colocando aqui para que vocês possam analisar e depois, na opinião, por favor, me mandem o que vocês acham. Segundo o acidente que eu encontrei, Air Algérie Voo, o voo 5017. Aconteceu em 24 de julho de 2014. O McDonnell Douglas MD-83 caiu no deserto do Mali, matando todas as 116 pessoas a bordo. Entre os passageiros estavam 54 cidadãos franceses. A causa provável foi o congelamento dos sensores de pitot com a perda de controle da aeronave. Esse acidente me tocou. O deserto era exatamente como o do meu sonho. Eu fui pesquisar o deserto onde o avião caiu, o deserto do Mali, ou do Mali, como queiram, era exatamente igual eu havia sonhado. Aí o terceiro acidente. O terceiro acidente que eu pesquisei foi o Trans-Africa Airways. Aconteceu em 1983. Um caso pouco conhecido, um jato executivo caiu no deserto do Saara e não teve sobreviventes. O comandante dessa aeronave, ele era experiente e respeitado, e ele desapareceu num voo interno e só dias depois acharam os destroços. A imagem que eu tinha visto no sonho era muito parecida com as imagens desse acidente. Eu trouxe os 3 casos para que vocês me ajudem a pensar. Depois disso, eu nunca mais olhei para o Henrique da mesma forma, porque ainda hoje eu mantenho contato com a família dele lá em Curitiba. A Giovana, o Fernando, se tornaram grandes amigos meus. Eles tiveram uma menina, a Regina, é a irmãzinha, a caçulinha da família. Eles são muito gratos e afetuosos e me chamam de madrinha de voo dele. Henrique tem hoje 16 anos
E ele continua firme no propósito. Estuda com afinco, vive mergulhado nos simuladores. E quando fala de aviação, é como ouvir um veterano e não um garoto. Eu sei, no fundo do meu coração, que ele já voou antes. Tenho certeza disso, que ele já viveu isso tudo e que voltou para concluir o que o destino talvez tenha interrompido. Então o Henrique é para mim e sempre será o meu eterno pilotinho. Sobre essa história, eu contei depois para os pais dele, mas muito tempo depois. Depois de uns 5 anos que eu tinha pesquisado. E aí, o pai dele acreditou menos, a mãe dele, a Giovana, acreditou mais. Ela também pensa como eu. Já o Fernando, ele é uma pessoa mais cética. Mas hoje eu quis trazer essa história aqui, para que o pessoal do seu canal possa ouvir e mandar a opinião. O que vocês acham? Alguém que está acompanhando, que está ouvindo, se arriscaria em dizer de qual desses acidentes veio o espírito do pilotinho, o espírito do Henrique? Até se alguém disser assim, olha, acho que de nenhum desses, não tem problema. O que eu quero é que essa história toque algum coração sensível que queira se manifestar. Eu sou Angélica e fiz questão hoje de te contar essa história.